Muito bem, vamos lá, vamos começar. Legal. Bom, hoje o nosso foco é pegar as leis de Kirchhoff para corrente e tensão e aplicar na solução de problemas que nós vamos encontrar no circuito. Não tinha iniciado a gravação, então por isso que eu estou voltando aqui. Então, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre como resolver exercícios resolvidos utilizando a lei de Kirchhoff. E geralmente, quando a gente vai resolver esse tipo de problema, a maior parte das situações que acontecem é você ter que, dado o circuito, você identificar a corrente e o sentido da corrente, e aí você precisa achar todas as outras até chegar nessa corrente que você deseja. Ou então, uma tensão específica, que para chegar nessa tensão você precisa determinar as correntes do circuito, as correntes que passam por aquela determinada malha. Tá ok? Então, antes de começar aqui, a gente vai voltar naquelas definições. Então, o que é o nó? É um ponto do circuito onde se conectam no mínimo três elementos: resistor, capacitor, indutor, fonte. O ramo é um trecho de um circuito compreendido entre dois nós. Então, encontrei um nó, o trecho que está compreendido entre esse nó e o próximo é chamado de ramo. E malha é um trecho do circuito que forma uma trajetória eletricamente fechada, ou seja, é um trecho fechado do circuito. Qualquer problema envolvendo lei de Kirchhoff, ele vai passar por essas 7 etapas para poder ser solucionado. Então, quando você for pensar em resolver um problema envolvendo lei de Kirchhoff, você vai passar sempre por essa etapa. Com o passar do tempo, você faz isso e já vai modificando as informações no modo automático, né? No final das contas, você acaba fazendo as 4 primeiras de uma vez só e depois você vai encontrar as equações. Mas, seguindo esse passo a passo, você consegue resolver qualquer problema. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar os nós, os ramos e as malhas do circuito. Vamos atribuir em cada ramo do circuito um sentido para a corrente elétrica. Lembre-se que esse sentido é atribuído de forma arbitrária, você escolhe como vai trabalhar com ela. Depois, vamos polarizar as fontes de tensão. Então, vamos definir qual o sentido da fonte de tensão para esse circuito. Vai polarizar as quedas de tensão nos resistores de acordo com o sentido para a corrente. A queda de tensão num resistor é sempre contrária ao sentido da corrente. Com os nós, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, que vai identificar, se eu tiver n nós lá, eu vou achar n menos 1 equações para poder solucionar. E depois, se o número de soluções com os nós não for suficiente para resolver, a gente aplica a lei das malhas para poder encontrar a corrente que está faltando e identificar e encerrar o problema. Esse problema vai ser concluído após eu identificar se o sentido que eu adotei está correto ou não para essa corrente, tá? Isso que a gente vai acabar fazendo. Então está aqui o meu circuito. Então a gente vai determinar as correntes nos ramos e os verdadeiros sentidos e quais elementos são geradores e receptores. Então lembra, gerador é aquilo que fornece tensão para poder colocar o elétron em movimento, receptor é aqueles que consomem tensão e que retiram tensão do circuito. Então vamos lá, primeira coisa. O primeiro passo é identificar quem são os nós, os ramos e as malhas. E agora eu preciso que vocês participem um pouco. Quais são os nós que vocês encontraram aí? Quais são os pontos que têm 3 ou mais elementos conectados? Beleza, isso aí, Marcos. Então, o ponto B, eu tenho um nó, porque eu tenho um resistor para cá, esse resistor aqui e esse resistor aqui. Então, eu tenho 3 elementos conectados nele. O ponto E é o meu outro nó. O resistor de o R5, R3 e o R7 aqui na ponta. Então, esses são os nós do meu circuito. Quais seriam os ramos desse circuito? Para ajudar vocês, tem 3 aí, hein?
A, B e F. Beleza, A, B e F tá certo, Marcos? Beleza, você achou um dos ramos aí? E o B, C, D, E. Perfeito. Então, ó. A, B, E, F é um ramo. E o B, C, D, E o outro ramo. Isso aí, certinho. E as malhas agora? Quais seriam as malhas desse circuito? O Marcos está mandando bem, que está respondendo tudo certo. A CDF seria essa malha externa, ótimo, circuito fechado, beleza, certinho. O BCDE também é um circuito fechado, ó, tá vindo aqui, BC, DE e fecha aqui no B. E aí faltou o AB, EF para fazer a outra malha. Então nós já identificamos os nós, as malhas e os ramos desse circuito. Então lá, nós B e E, os ramos BAFE, BCDE e o B e E. E as malhas ABC, DEF, né, ele vai passar por todos esses pontos aqui. ABEF e ACDF. D, é o BCDE, desculpa. Bom, agora a gente vai atribuir sentidos para a corrente elétrica. Aqui eu já montei o sentido da corrente, mas vocês lembram lá que a fonte E1 tem 20 volts e a fonte E2 também tem 20 volts e a E3 tem 6 volts. Qual que vai ser o sentido da corrente? Vocês acham que esse sentido que foi adotado está certo ou está errado? A gente vai descobrir, né? Não dá para saber agora, daqui a pouco a gente vai encontrar. Então vamos lá. Foi adotado esse sentido para a corrente elétrica. Então ele vai circular nesse sentido nessa malha. O I2 vai para baixo e o I3 vai para cima, vai entrar no nó B também. E aí ele só vai ter o I2 aqui. Então a gente definiu isso, atribuiu a queda de o sentido da corrente para o circuito. Esse seria lá o nosso segundo passo. A gente atribui o sentido de forma arbitrária. Depois que a gente definiu o circuito, nós vamos identificar as quedas de tensão. Então eu vou começar aqui do ponto A, tá? A corrente está circulando aqui do ponto A, está vindo para o ponto B. Então ela está vindo nesse sentido. A queda de tensão no resistor 2 é contrária ao sentido de corrente. Depois, I2. Ela está descendo, a queda de tensão no R4 é contrária à corrente. Então ela vai para cima. Já na fonte, ela segue o sentido da fonte. Então positivo para cima, negativo aqui está para baixo. No R5, a queda de tensão também é contrária. Então também vai para cima. Depois, ela vem para cá para o R3. Então a corrente está vindo nesse sentido, da direita para a esquerda, de E para F. E a queda de tensão no sentido oposto. Então o negativo fica para o F e o positivo para o E. Aí depois ela começa a subir, então a queda de tensão em R1 para baixo e a queda da fonte para cima. E a gente resolveu as quedas de tensões da primeira malha. Vamos para a segunda. I3. Então ele está saindo da corrente do nó E, vem para o R7. E nesse caso aqui está invertido. Pessoal, aqui está invertido, tá? Deixa eu só arrumar aqui.
Então aqui, ó, queda de tensão no R7 é daqui para cá. E a queda de tensão no R6 também é daqui para cá. Na fonte continua igual. Então na fonte ele vai se manter no sentido contrário. Isso muda por quê? Porque a queda de tensão é contrária ao sentido da corrente. E 2 continuou, então essa malha aqui também já foi mapeada. Tudo bem a inversão aqui do sentido? Então vamos lá. Vamos olhar a primeira malha, então malha 1, malha 2. Então a malha 2 eu vou deixar de lado por enquanto e só vou olhar a primeira malha para poder resolver. Como vai ficar? R2 vezes I1, então a queda de tensão em R2 é R2 e 1. Sinal positivo porque eu vou pegar sempre o primeiro sinal do elemento, tá? Positivo para R2. No R4, positivo também, por quê? A primeira setinha que eu vou pegar dele é positiva, tá vendo? Ó? Primeiro de R2 positivo, primeiro de R4 positivo, primeiro de E2 positivo, primeiro de R5 positivo, R3 positivo, R1 positivo e o E1 negativo. Então a gente vai usar isso para trabalhar. Então R2 e 1 positivo, R4 e 2 positivo, E2 positivo, R5 e 2 positivo, R3 e 1 positivo, R1 e 1 positivo também, e menos a tensão E1, desculpa. Isso tudo igual a zero. Então, lei de Kirchhoff para as tensões, somatória das tensões em uma malha é sempre zero. Então, as tensões que a gente tem nessa malha vai dar zero a soma de todas elas. E aí a gente vai substituir por valores. O valor de R2 é 0,5, então meio e 1. O R4 é 0,5 também, meio e 2. A tensão da fonte E2 são 20 volts. 20 volts. A resistência R5, meio e 2. Mais 1 e 1. Mais meio e 1. Menos 20 volts da minha fonte. Bom, a gente vai fazer as operações algébricas. Meio e 1 mais meio e 1 vai dar 1 e 1. Mais 1 e 1 que eu tenho aqui. Então, meio e 1 mais meio e 1 mais 1 dá 2 e 1. Meio e 2 mais meio e 2 vai dar 1 e 2. Então ficou 1 e 2 aqui. 20 menos 20 mais 20 menos 20 vai dar 0. Então 2 e 1 mais e 2 igual a 0. Não consigo fazer mais nada, vou parar por aí. Vou deixar essa equação guardada. Vamos para a próxima. Vamos olhar a segunda malha agora. Vou começar a análise do ponto C no sentido da corrente, né? Então ele vai vir aqui, o C vai começar a analisar o sentido dela. Então, menos R6 e 6 e 3. Depois, menos E3. Então, depois, mais E3, desculpa. Então, ele chegou aqui no mais E3. Depois, menos R7 e 7. Menos R5 e 2, esse cara aqui. Menos E2, menos R4 e 2. Isso tudo igual a 0. Então, a somatória das tensões nessa malha é sempre 0. Porque Agora vamos continuar. Substituindo os valores.
3 e 3 mais 6 volts da fonte, menos 1 e 3, que é o R7, menos meio e 2, menos 20 volts do E2, menos meio e 2 igual a zero. E a gente chega aqui, I2 menos 4 e 3 menos 14 é igual a zero. A única coisa que eu vou fazer aqui é deixar as correntes de um lado da igualdade e é o valor que está o valor que está constante do outro lado. Então I2 menos 4 e 3 igual a 14. Também não consigo fazer mais nada além disso. E agora a gente vai para o... Então a gente chegou nessa equação, a gente chegou em duas equações. Então, equação 2, equação 3, e tem mais uma equação aqui que a gente não falou dela, que seria a corrente 1 entrando, a corrente 3 entrando, sai I2. E aí a lei de Kirchhoff das correntes, a somatória das correntes que entram no nó é igual a somatória das correntes que saem. Então, I1 mais I3 igual a I2. Então a gente tem três equações para poder achar, para poder identificar qual vai ser a corrente elétrica. Então, o primeiro passo, a gente vai isolar I2 nessa equação aqui. Então, nessa equação aqui, eu vou isolar o valor de I2. Então, como que vai ficar isso? O I2 está... o 2 e 1 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, lá. 2 e 1 mais I2 igual a 0. O I2 é igual a menos 2 vezes I1. Vou deixar essa equação aqui guardada. Depois eu vou substituir 2 na equação 1. Então vou substituir o valor de 2 que eu achei nessa equação aqui. Ó. E como que vai ficar isso? Menos 2 e 1, que foi o que eu achei lá para I2, substituindo o valor dela, é igual a I1 mais I3. 2 e 1, o I1 vou passar para o outro lado subtraindo, menos 2 e 1 menos I1 é igual a I3, logo, menos 3 e 1 é igual a I3. Vou deixar ela aqui. E agora eu vou substituir na equação 3 os valores de I2 e I3 que eu achei. Então vamos fazer a substituição lá. Então vamos lá. Prestando atenção aqui no sinal, ó, menos I2. O sinal já está negativo de I2. Então, menos da expressão que eu tinha. Menos 2 e 1, o valor de 2 que eu achei. Então, lá, como eu achei menos 2 e 1, eu substituí aqui menos 2 e 1 para ele. Depois, menos 4 e o valor de 3. O I3 também é negativo, menos 3 e 1. Então, menos 4, menos 3 e 1. Menos com menos fica positivo. Menos 4 vezes menos 3, mais 12 e 1 também. E 2 e 1 mais 12 e 1 igual a 14 e 1. O 14 está multiplicando, vai passar fazendo a operação inversa. Então a gente veio para cá. Então 14 e 1 igual a 14. E 1 é 14 dividido por 14. E 1 igual a 1 ampere. Achei o valor da primeira corrente do meu circuito. Com isso... Agora eu posso substituir naquelas expressões que nós encontramos. Então, I2 é menos 2 vezes I1. Vou substituir na expressão. I2 igual a menos 2 vezes 1. I2 igual a menos 2. Então, aqui eu tenho que prestar atenção que eu cheguei no sinal negativo. Então, vou colocar, circular aqui de amarelo. Nesse caso aqui, o meu sinal é negativo. O que isso quer dizer? O sentido que eu adotei para a corrente elétrica está invertido. Por isso que ele deu o resultado negativo. Ah, Alexandre, o resultado está errado? Não, eu só adotei o sentido errado. O sentido de corrente
está ao contrário. Então eu falei que estava descendo e na verdade ele está subindo. E o I3 a gente vai substituir também. Menos 3 e 1 é igual a I3, menos 3 vezes 1 igual a I3, então I3 igual a menos 3 amperes. E aqui eu também adotei o sentido de corrente de maneira errada. Ou ao contrário, né? Então, o valor da corrente que passa pelo aquele circuito são 3 amperes, o valor que passa naquele trecho do circuito, naquele ramo do circuito, são 2 amperes, só que o sinal negativo que aparece para mim significa que eu inverti o sentido. Então, eu falei que estava descendo, ele está subindo. No outro eu falei que ele está subindo, ele está descendo. Tudo bem? Ficou claro? Osmar, Marcos, Francisco. Beleza, Marcos? Obrigado. Bom, a gente vai continuando aqui para poder identificar o que vai fazendo ao longo do circuito. Bom, então, antes de eu ir para o próximo problema, vamos pegar nesse caso aqui específico e vamos simular para ver o que aconteceu com ele. Então, vou parar o compartilhamento do conteúdo. Vou compartilhar minha tela. Apareceu o circuitinho aí, né? Vou maximizar aqui para a gente ver. Então, olha só. Eu tenho meu resistor de 0,5 ohms. Meu resistor de 0,5 ohms. O outro resistor de 0,5, 0,5, 1 ohm, 3 ohms, 0,5 e 1 aqui. E aqui a minha fonte de tensão. Percebe que a corrente 1 está indo para cima e vem para cá. Chega no nó, em vez dela descer do jeito que a gente falou, ela está fazendo o quê? Ela está seguindo para esse sentido e somando com a corrente desse ramo aqui. Então isso significa o quê? Eu tenho 1 ampere rodando aqui na corrente 1. Então vocês podem ver aqui embaixo o valor da corrente, olha lá. 1 ampere. Depois, nesse ramo aqui eu tenho 2 amperes correndo como I2, e nesse ramo aqui eu tenho 3 amperes correndo para I3. Mas o sentido que eu adotei é o contrário do que está ocorrendo aqui no circuito. Só para a gente recapitular lá. Vou parar o compartilhamento de tela. Aqui. Então olha lá, eu adotei a corrente vindo nesse sentido e 1 deu certo, ficou positivo porque o sentido está correto. O I2 eu falei que estava descendo e na verdade ela sobe. Então o sentido nas contas que foram realizadas ela é negativa, porém isso indica que o sentido que eu adotei está invertido. E o I3, em vez de subir por aqui, ela está saindo desse nó e vindo para o E. Tá, por isso que deu negativo em I2 e I3. Tudo bem? Bom, esse é um problema clássico de lei de Kirchhoff para a gente aplicar a lei das malhas e lei dos nós em cima do circuito.
Aí existe uma situação que é dado uma resistência em paralelo, a gente precisa demonstrar que a resistência equivalente desses dois caras aqui, a resistência vista desse ponto, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então a gente precisaria demonstrar isso. Como que a gente pode fazer? Então, a gente vai pegar 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Solução de circuitos de resistências em paralelo. Então vamos lá. 1 sobre RQ é igual. Eu tenho uma soma de fração, então eu vou aplicar o mínimo múltiplo comum. R1 vezes R2 com o mínimo múltiplo comum da soma dessas frações. E aí a gente volta para aquela regrinha. R1 vezes R2 dividido por R1 vezes 1. R1 vezes R2 dividido por R2 vezes 1. Então ficou aqui montado. Tudo dividido por R1 vezes R2. Isso é igual a 1 sobre RQ. Então, 1 sobre RQ, R1 mais R2. Como que chegou nisso? Um sobre RQ. R2, ó, R1 vai embora com R1. R2 vai embora com R2. 1 vezes R2 dá R2, 1 vezes R1 dá R1. Então ficou R2 mais R1. Então, R1 mais R2, R2 mais R1, não vai importar, dividido por R1 vezes R2. O RQ está dividindo, ele vai passar fazendo a operação inversa, vai multiplicar. E o R1 vezes R2 também está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vamos lá. Então R1 vezes R2 saiu daqui e veio multiplicando. O RQ multiplicou R1 mais R2. E aí o R1 mais R2 estava multiplicando RQ, passou dividindo. Então a resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Por que isso é importante? Por que isso é útil para nós? Quando a gente vai aplicar circuito paralelo com duas resistências, você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Você só precisa ter essa expressão aqui na mão. Então você não precisa ficar fazendo toda essa operação que a gente fez. Basta você ter essa expressão aqui. E aí você já consegue resolver qualquer circuito com duas resistências em paralelo e achar a resistência equivalente. Vai ser útil quando a gente for trabalhar com Thevenin e Norton, que é o assunto da nossa próxima aula. Tranquilo até aí? Dá para explicar de novo? Nem tem. Ah, o MMC? Beleza, dá sim. Qual a equação, Crespo? Essa? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2? Tá sim, mas a gente escreve, não tem problema. RQ igual R1 vezes R2 dividido R1 mais R2. Pronto. Aí a solução da resistência equivalente é sempre essa. Marcos, eu vou voltar lá na sua dúvida. Está aqui o mínimo múltiplo comum, né? Vou fazer de um jeito mais simples.
Se eu tivesse que calcular o mínimo entre 1, parece um 2 isso aqui, né? 1/3 mais 1/4, não está aparecendo nada para vocês? Compartilha. Voltou aí? Tá. Beleza, então vamos voltar aqui. Então imagina o seguinte. Eu tenho lá 1/3 mais 1/4. Tá aparecendo para vocês? Tá. Então qual que é o mínimo múltiplo entre 3 e 4? Como eles não são múltiplos, eu teria que fazer o quê? Fazer a multiplicação deles, né? 3 e 4, então dá 12. Então o que a gente faz? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1. Então o resultado aqui fica o 4 para cá. 12 dividido por 4 vezes dá 3, vezes 1 dá 3 também. Então vai ficar o 3 aqui. E aí a gente chega em 7 dozeavos. Então, quando a gente vai fazer a operação com o número, seria isso que acontece. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, só que agora para as resistências. Então, eu tenho R1 e R2, pode ser qualquer valor, pode ser 3 e 4, 5 e 6, 8 e 10, e aí vai. Então, eu peguei lá 3 e 4, 3, o R1 vezes o R2, e aí aqui eu deixei em branco para a gente poder fazer a operação. De novo, R1 vezes R2 dividido por R1, fica o R2, vezes 1, dá R2. R1 vezes R2 dividido por R2, fica R1 vezes 1. Então sobrou o R1. Tirou a dúvida, Marcos? Você andou a dúvida ainda? Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente vai ver como que isso vai ampliando, né? Esse negócio pode ir ficando cada vez maior para vocês aí. Como que isso vai acontecendo? Então vou compartilhar minha tela com vocês. Então esse aqui é o exercício que a gente tinha resolvido. Acho que até subir lá, mais fácil. Beleza, para não ligar para isso. Compartilhar com vocês que daí fica mais fácil.
documento. Agora foi. O Osmar pediu um 9, mas acho que é dessa lista que eu mandei. Então esse é o primeiro que a gente já tinha resolvido. Está aqui o passo a passo dele. E aqui vem um outro problema. Um pouquinho maior aí para a gente resolver. Então nesse caso aqui, vamos lá de novo. Quantos nós vocês identificam nesse circuito? Quatro nós. Eu vou colocar o mouse em cima dos pontos aqui. Esse aqui, certo, Marcos? Primeiro ponto aqui, onde está o... Deixa eu... Então esse seria um ponto, esse o outro nó, aqui em cima, aqui mais um e aqui mais um. Então são quatro nós mesmo, isso mesmo. Então, marquem aí para mim, qual é a lei de Kirchhoff das correntes agora? Quem lembra? Lei dos nós, boa. O que diz a lei dos nós? Complicou, né? Então, lei dos nós, pessoal, regra para a lei dos nós. A somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Então, a somatória das correntes que entram é sempre igual à somatória das correntes que saem. Outra forma de lembrar isso, a somatória das correntes em um nó é sempre zero. E aí o que você vai fazer? Corrente que entra no nó, positiva, corrente que sai do nó, negativa. E aí a somatória desses caras vão ser sempre zero. Tudo bem? Então, lembrar que a somatória das correntes que entram no nó é igual a zero. E a gente vai continuar aqui. Foi dados os valores das resistências. Já identificamos lá os nós. As malhas. Eu tenho essa malha aqui. A, B, C, D. Depois, essa outra malha aqui. B, C, E, F. Depois eu tenho essa outra malha aqui. E, F, G, H, que encerra a malha. Então eu tenho três malhas para trabalhar, fora a malha externa, que é a malha que circunda todo o circuito. Definir o sentido das correntes. De novo, o sentido das correntes vai ser sempre de forma arbitrária. Você vai escolher qual o valor que você vai atribuir para eles. Você pode fazer o I1 vir descendo, você escolhe. No caso aqui foi adotado I1 para cima. Então a gente vai seguir com isso. Depois, I1. Então vamos lá. Lei de Kirchhoff das correntes. I1 entra no nó B, e aí sai I6 e I2. Logo, I1 é igual a corrente I6 mais I2. Então tá aqui, ó. I1 é igual I6 mais I2.
Depois, I2 entra no nó 6, e aí sai I4 e sai I3. Então, I2 é igual I3 mais I4, está aqui embaixo. I2 é igual I3 mais I4. Agora que a gente já achou, I3 chega no nó, I3 e I4 vão chegar no nó F. Então vamos olhar lá. A corrente I3 junto com a corrente I4 vai chegar no nó F, que vai dar I5. Então I5 é igual I3 mais I4, que saiu aqui. Então a gente identificou as equações para cada corrente naquele circuito. Agora a gente tem que achar as equações da malha em cada ponto. Então a primeira malha, tensão E1, tá, aqui eu vou começar a analisar do ponto A. Sentido da corrente do ponto A para o ponto B, então a queda de tensão é contrária. Então positivo para R1, então I1 vezes R1, está aqui embaixo, positivo. Depois, encontrou o sinal negativo para a fonte E2, menos E2. Depois encontrou o sinal positivo para R6, R6 e 1. E por fim, menos E1. Então, olhando o sentido das correntes, a queda de tensão desses caras vão ser como? Queda de tensão em R1 para cá. Então vai vir para cá, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Na fonte, eu sigo o sentido da fonte, então esse cara vai ser positivo e esse outro lado vai ser negativo. Esse cara é positivo e esse cara é negativo. Esse resistor, a corrente está vindo do ponto G para o ponto H. Então olha lá o sentido da corrente que foi atribuída. Então I1 vem para cá. Então logo a queda de tensão é no sentido oposto. Então positivo para esse cara, negativo para esse cara aqui. E a fonte E1 é o contrário, é o sentido da fonte. Então, vai ficar positivo e negativo. Então já está atribuído lá em cima, já fica mais fácil. Então, quando o meu circuito quando a gente está analisando a malha, eu vou começar do ponto A. Encontrei positivo, então a tensão a gente vai chamar de positivo R1 e 1. Depois, negativo, menos E2. Depois, positivo para R6, R6 e 1. Negativo para E1, menos E1. Então, nesse caso, eu estou pegando sempre o primeiro sinal que aparece. Vocês vão olhar em outras explicações, em outros materiais, pessoas pegando o segundo sinal. E aí tem uma explicação para isso. Se eu pegar o segundo sinal, R1 está tirando tensão do circuito. Aí eu peguei o segundo, o E2 está elevando a tensão no circuito. O R6 está tirando tensão do circuito. E o E1 está elevando a tensão do circuito. Adota uma sequência, adota uma ordem e fala, vou pegar sempre o primeiro, vai pelo primeiro. Vou pegar sempre o segundo, vai pelo segundo. Escolheu um, fica com ele. Então, no caso aqui, eu peguei o primeiro, mais, menos, olha lá. Mais R1 e 1, menos I2, mais R6 e 1, menos E1. Somatório das tensões de uma malha, sempre zero. Vamos substituir os valores. 1 ohm, que é o valor de R1, vezes I1, menos 20 volts, que é o E1, mais 2 I1, menos 10. Menos 20 menos 10 dá menos 30. 1 mais 2
3 e 1. O 30 está subtraindo, vai para o outro lado da igualdade, somando 3 e 1 igual a 30. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então o 3 está somando, ele passa dividindo. Quanto que vai dar isso? 30 dividido por 3, 10 amperes. Achamos I1, achamos a primeira corrente do circuito. A corrente deu positivo. O que isso significa? Responde aí para mim. Sentido correto. Perfeito, Marcos. Isso mesmo. Agora a gente vai para a malha 2, a malha B. Na malha B, nós vamos também analisar o mesmo circuito. Então vamos lá. Sentido de corrente de 2 está para o sentido de B para C. Então a minha queda de tensão é daqui para cá. E aqui vai ser positivo. E aqui negativo. A queda de tensão da fonte segue o sentido da fonte, mais e menos. A queda de do resistor R5, contrário da corrente. Então, se a corrente está vindo de F para G, a gente faz o sentido oposto. Está lá também. Aqui é menos, aqui é mais. Depois, a fonte E2 segue a tensão da fonte. Então agora a gente vai analisar o circuito. Vou começar do ponto B, sempre seguindo o primeiro sinal. Foi isso que eu adotei no primeiro, tá bom? Então vou manter a mesma coisa. Achei o sinal positivo, R2 e 2. Achei a fonte, primeiro sinal positivo, mais E3. Achei o R5 positivo, mais R5 e 5. E o E2 positivo. Substituindo I2 aqui na fonte, então vai ter 2 e 2, mais 10, mais 1 e 5, mais 20. 2 e 2 mais e 5, mais 30 igual a 0. 2 e 2 mais e 5 igual a menos 30. Não consigo fazer mais nada, vou parar nesse caso aqui. Vou deixar ela parada aí. Achou uma equação, deixa ela quieta. Vamos analisar a terceira malha. Mesma coisa, mesma regra em todo o programa. Vamos identificar primeiro as quedas de tensão. O sentido adotado de I3, ela vem de C para D, desce, depois ela vem aqui para o ponto F. Então vamos lá. Se ela está vindo de C para D, o sentido da tensão do R3 é para cá. Já foi. Então aqui é o sinal negativo e aqui é o sinal positivo da fonte. Da fonte não, de tensão. O E1 já está atribuído negativo e positivo. O R4 é no sentido contrário ao da fonte de tensão. Então ele vem para cá também. Então setinha. Esse sinal é positivo. E esse sinal é negativo. E a fonte E3 também já está lá. Vou seguir a mesma regra. Vou partir do C. Primeiro sinal toda vez. Positivo R3, R3 e 3. Positivo, está lá. Primeiro sinal, negativo, E4. Negativo, E4. Segundo sinal, positivo, R4, R4 e 3. E o último sinal, negativo. Primeiro sinal que aparece negativo, E3. Atribui os valores das fontes. Uma vez I3, porque o R3 vale 1 ohm. Menos 20, tensão da fonte, E4. Mais 2 e 3, tensão da corrente o valor da resistência do R4, menos 10, a tensão da fonte E3. Menos 20 menos 10, menos 30, e 3 mais 2 e 3, menos 30, 3 e 3 igual a 30. 3 está multiplicando, passa dividindo, e 3 também é 10 amperes. Então agora a gente tem I3, I1 que já achamos, falta I2 e 5, e o I4
e o I4 daqui que a gente tem que achar. E agora é só lei de Kirchhoff das correntes, já que a gente já achou os valores, agora é só aplicar lei de Kirchhoff das correntes. Então vamos para ela. Então vamos lá. I1 e I2 a gente já tinha, a gente achou. Na primeira equação, tá aqui, ó. I1 é I2 mais I6. I2 é I3 mais I4. I3 e I1 a gente achou, já sabe que dá 10 amperes. E agora vamos ver o que dá para fazer para resolver. Então vamos substituir aqui. I2 mais I6 igual a 10 amperes. I2 menos I4 igual a 10 amperes. E I5 menos I4 também é 10 amperes. I2 mais I5, 2 I2 mais I5 é menos 30. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu estou com 4 incógnitas e 1, 2, 3, 4 equações. Então esse problema dá para resolver. Então vamos pegar o primeiro caso lá. I2 menos I4 é igual a 10. Então vai substituir. O I2 está somando. Ele vai passar para o I4, passa para o outro lado somando. Vai ficar I2 igual a 10 mais I4. O I4, o 10 que está somando com o I4 vai passar subtraindo. Então ficou I4 igual I2 menos 10. Depois, vou substituir na quinta a terceira equação. Então vai pegar I5 menos I4 igual a 10. Então vai pegar lá o I2 mais I5. 2 I2 mais I5 igual a 30. Então vamos fazer aqui também. I5 menos I2 mais menos tá. Então vai pegar vai substituir a terceira equação na quinta lá. O I2 menos I10 vai substituir o I5 menos I4. Essa aqui, ó. I5 menos I4 igual a 10. Então, I5 menos, tá? Direto do que a gente achou aqui, na lei das correntes. I2 menos I10, isso igual a 10. I2 menos I10 igual a 10. I2 menos I5 igual a 0. Logo, a corrente I5 é igual à corrente I2. Como a gente chegou nisso, vamos pegar essa igualdade aqui e vou substituir na equação 6. 2I2 mais I5 igual a menos 30. 2I2 mais I2 igual a menos 30. 3I2 igual a menos 30. I2 igual a menos 30 sobre 3. E chegamos a uma corrente de menos 10 amperes. Qual que é o problema? Se a corrente está negativa, significa que eu adotei o sentido contrário. Então, em vez de ser no sentido que eu adotei, o sentido é oposto. Como agora eu tenho I2, já posso achar o valor de I4. I4 é I2 menos 10. Então, menos 10 menos 10, eu cheguei em 0. Menos 10 menos 10, 20 amperes negativo. E 4 também está no sentido oposto. Então, só para vocês verem de onde saiu. I2 menos I4 dá 10. I4 é I2 menos 10. O I2 nós achamos menos 10. Menos 10 menos 10, chegamos em menos 20. Então, por isso que I4 deu menos 20. E o I6? Menos 10 mais I6, ou seja, I4, I2 mais I6 igual a 10. Menos 10 mais I6
igual a 10, logo 10 mais 10 igual a 20 amperes. Achamos todas as correntes do circuito. Então quem que estava errado? I2 e I4, que os sentidos são contrários ao que nós definimos. Bom, o que vai acabar acontecendo? Conforme vai aumentando o número de malhas, vai ficando mais... vai aumentando o número de equações, mas todas elas chegam no... vocês conseguem ir isolando as incógnitas e chegando na solução. Tudo bem? Tirando todo o trabalho da operação, foi tranquilo para entender como que monta as equações? Francisco, Marcos, Osmar? Beleza, Marcos, obrigado. Cres, tranquilo. Bom, pessoal, dúvidas até aí? Então eu vou fazer a primeira cobrança de vocês aí. Dia 2 de abril, precisa fazer os experimentos daquele, lá no Tinkercad. Vocês conseguiram acessar? Como que tá? Beleza, obrigado, Osmar. Beleza. Qualquer dúvida lá você me passa então, Marcos, para a gente poder ir sanando ela e tirando suas dúvidas. Tá, Francisco, a gente pensar numa forma da gente poder praticar, que agora tem que fazer praticar mesmo para você operacionalizar o que a gente viu até agora. Aí a gente vou passar alguns exercícios para vocês poderem praticar essa questão de isolar a corrente, achar a corrente elétrica, tudo bem? Aí a gente consegue resolver isso. Bom, pessoal, era isso. Obrigado pela participação. E aí, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui com vocês. Boa noite e até segunda-feira. Bom final de semana, pessoal. Não, pode deixar, Cresce. Como tá no grupo lá, eu passo com eles, eu vou passando pro grupo e vou postando na plataforma também. Então, pessoal, boa noite. Sara, obrigado. Boa noite. E até segunda. Tchau, tchau, pessoal.